Você se acha feia, incapaz, insegura? Quem sabe a sua luta constante é contra o espelho. Você não gosta da imagem que vê. Talvez o seu corpo mudou depois de alguma gestação, de algum relacionamento que não foi tão bacana, ou até mesmo de uma doença. Quem sabe a sua luta, na verdade, é contra a balança. Aquele peso que não baixa de jeito nenhum, você já não sabe mais o que fazer. Às vezes você se sente até culpada, porque você sabe que deveria gostar mais de si mesmo. Você fala isso para todo mundo, mas você não consegue viver. Ou a sua grande tristeza é porque você escolheu uma profissão, mas não consegue ganhar dinheiro com ela. Ou quem sabe você está numa profissão que você não gosta, porque todo mundo diz que é o melhor para você. Mas na verdade você queria viver de um sonho. Alguma dessas frases fez sentido para você? Eu sou Karen Nogueira e eu quero te dar as boas-vindas ao seu workshop Desperte a Sua Autoestima. E durante essa semana eu vou te explicar, através da teoria e da prática, por que nós enfraquecemos a nossa autoestima e principalmente como mudar isso. Se você deseja ter uma vida mais leve, se amar mais, admirar a sua autoimagem no espelho e aprender a reconhecer suas conquistas, preste muita atenção. Hoje eu vou te explicar como se forma a baixa autoestima e os seus efeitos perigosos no dia a dia. Quantas vezes você já parou para se comparar com a sua mãe, irmã, amiga, prima, atriz, tanta gente em volta? Quantas vezes você esperou que a felicidade fosse vir do externo, que o seu marido ia te dar um presente, que a sua amiga ia te ligar quando você precisasse, que você ia receber aquela promoção? E aí você dizia assim, não, eu vou me sentir muito bem quando eu for como fulana, quando eu tiver o salário da Beltrana, quando eu postar essa foto no Instagram. Estudos realizados em 2018 comprovaram que apenas 4% das mulheres ao redor do mundo se sentem verdadeiramente bonitas. E tudo isso por conta da comparação e porque elas esperam que a felicidade venha de algo que acontece lá fora e não aqui dentro. Aliás, nesse ranking, infelizmente, o Brasil ostenta a medalha de prata. Ficou em segundo lugar em relação à insatisfação com a autoimagem. Nós só perdemos para as japonesas, que ficaram em primeiro lugar quando o assunto é: você gosta do que vê no espelho? As japonesas disseram que não, e nós também. Tem uma frase muito importante de Karl Lagerfeld, que diz o seguinte: a personalidade começa onde as comparações terminam. E nesse processo de autoconhecimento, você vai inclusive descobrir quem é você, começar a edificar a sua autoestima e a sua personalidade. Eu quero que você saiba que quanto mais você cobra de si, mais triste você vai se sentir. Porque você não gosta disso, eu sei que não, eu também não gostava. E isso, na verdade, é um atentado contra a sua autoestima. Talvez você tenha sido criada num nível de exigência lá em cima. Tem que ser uma boa filha, tem que ser boa na igreja ou no meio religioso que você vivia, uma boa esposa, boa mãe, boa. E talvez quando você fazia uma coisa legal e se admirava, alguém dizia assim: para com isso, menina! Você está se achando agora? Esse nariz para cima? Deixa de ser snob! E aí, na fase da formação da sua autoestima, você acabou sendo castrada. Mas calma. Ainda dá tempo de aprender a se amar e a viver. Aliás, eu quero te dizer algo muito importante. Ao longo da sua jornada, em qualquer área da sua vida, você vai errar, você vai falhar e tá tudo bem. Isso não prova quem você é. Isso não prova o seu valor. Isso só prova que você é um ser em construção. E eu quero que você saiba que se você souber reconhecer as suas falhas, você vai saber viver o seu melhor sucesso. É isso mesmo. Quem não reconhece as falhas, não sabe reconhecer o sucesso. Então vamos aprender a lidar com isso juntas. E é importante você saber que você pode, sim, se sentir e saber que você é linda, competente, gostosa. E eu tô aqui para fazer isso junto com você. Eu já palestrei para mais de 2.000 mulheres no estado de São Paulo e fora dele. Já treinei uma centena delas numa imersão bem intimista. E nesse processo, eu ensino sobre autoestima, eu falo para você como se amar. Acontece que nem sempre foi assim comigo.
Quando eu era criança, eu tinha os meus 8 anos, eu sofria de obesidade infantil. E eu lembro de um dia que minha mãe estava subindo uma calça jeans em mim e tentando, né, porque a calça não subia por nada e muito menos não fechava. E minha mãe gritava, ela dizia: você é gorda, você é feia, ninguém vai querer ficar perto de você. E eu acreditei. A minha vida inteira eu acreditei que eu era gorda, feia e que ninguém ia querer ficar perto de mim. Eu entendo que a minha mãe, ela só queria que eu parasse de comer como eu comia, que eu me exercitasse mais. Ela usou psicologia reversa. Não funcionou, mas ela tentou. A consequência disso foi uma vida inteira achando que eu era a pior de todas. Mais uma vez, eu sei que não foi de propósito, mas a minha mãe instalou em mim uma crença limitante, uma crença que fazia eu acreditar que eu não era boa o suficiente. E isso durou até os meus 26 anos. Minha mãe era uma figura de autoridade, então eu acreditava em tudo que ela dizia. Mas eu aprendi a mudar isso, e você também pode. Vamos para a prática? Quero te ensinar agora quais são as fases de formação da autoestima. A primeira delas é a fase da absorção. Nessa fase do momento da concepção até os 5 anos de idade, essa criança começa a ter registros emocionais e principalmente as suas crenças em relação a si mesma. Se ela é capaz, se ela é bonita, se ela consegue ou não, se ela é amada ou não. O ambiente que influencia isso, normalmente é a família, no máximo a creche. É um ambiente ainda restrito, mas que ajuda a começar essa formação. E aí eu pergunto para você, o que foi que aconteceu aqui na fase da sua vida, do seu 0 até os seus 5 anos de idade? O que é que você via? Porque nós começamos a aprender através de 3 caminhos. O visual, ou seja, o que eu vejo, eu aprendo. O auditivo, o que eu ouço, o que é que dizem para mim. E o sinestésico, o que é que eu sinto. Então, eu quero te perguntar, o que você via, ouvia e sentia até os seus 5 anos de idade? Esse processo de formação é muito importante porque o nosso cérebro nessa fase é mais ativo do lado direito, hemisfério direito, onde as emoções acontecem. E as emoções são as responsáveis por solidificar as crenças, aquilo que nós acreditamos ou não. Mas já eu vou te explicar como isso acontece. E é nesse momento em que você recebe como se fosse uma lista daquilo que você é capaz ou não de viver. Depois disso, nós temos a modelagem. E é aqui dentro da modelagem que eu vou te explicar como que funciona essa formação de crença. Tudo bem? A fase da modelagem acontece dos 6 anos até os 15 anos de idade. O que acontece? Tudo que eu aprendi lá atrás, que me disseram, eu vou começar a procurar modelos que para mim façam sentido diante de tudo que falaram que eu sou. Ou que eu olhei e falei, assim eu não quero. E aí eu começo a procurar modelos que me façam viver, experienciar aquilo que eu acredito. Nessa hora, as crenças, sejam elas limitantes ou possibilitadoras, ficam muito mais fortes por conta dessa vivência. Se eu tenho um modelo, eu repito o que esse modelo faz. Esse desenho feio que você está vendo aqui, são 2 neurônios e como acontece uma conexão neural. Imagina aqui, esse aqui é o tico, esse aqui é o teco, tá bom? E esses dedinhos aqui são o que nós chamamos de dendritos. Esse é um neurônio e esses são os dendritos do neurônio, como se fossem dedinhos. E para instalar uma crença, essas conexões, um dendrito com o outro, formam sinapses. E é nessa comunicação entre esses 2 dedinhos, entre essas sinapses, que vivem as crenças. Não se preocupa tanto com a neurociência agora, tá? Estou te explicando só para você saber o que o nosso cérebro faz e por que às vezes a gente acredita tanto numa coisa. Dentro dessas sinapses, dessas conexões aqui, nós temos algo que se chama bainha de mielina. Essa bainha de mielina é como se ela fosse uma cola. Então, teve uma sinapse, passa a cola ali e aquilo fica. Só que qual é o momento que passa essa cola? No momento que você tem um forte impacto emocional, ou seja, seus neurônios estão lá, você é criança, tá tudo bem, aí você tá correndo no pátio e puf, cai. E se machuca e chora. Aí vem aquele menininho chato da escola, aponta o dedo para você e fala, não sabe nem correr, não sabe nem brincar com a gente, você vai ficar sozinha. E aí você estava tão triste naquele momento, hoje parece um momento bobo, mas quando você
você lembra, dói, porque ele disse que você ia ficar sozinha e ele estava rindo de você. Bom, formou uma sinapse, passou uma emoção muito forte aqui dentro e isso conectou-se. Para soltar isso, a gente vai aprender, mas isso gruda. E aí você precisa quebrar essa crença, é isso que nós falamos, quando tem forte impacto emocional. Ou, nessa fase de modelagem, que é muito importante, a repetição. Quanto mais eu repito uma coisa, mais o meu cérebro aprende que aquilo é importante para mim e mais eu vou viver segundo aquilo que eu repeti. Então, quando você era criança, talvez, a sua mãe falava assim, você é feia, você é burra, você era pequenininha. Aí quando você fez 6 anos no aniversário, passou um menininho e falou pra você assim, ai, como você é feia. Opa, eu sou feia. E aí você começou a acreditar nisso, de tanto que foi dito pra você. Então o que seu cérebro vai fazer? Ele vai economizar energia. Ele não vai ficar procurando provar pra você que você é bonita. Ele vai falar, não, a gente já cresceu assim, falam isso pra gente faz tempo, a gente sempre chora, então é esse o caminho. Só que você pode mudar isso, tá? Eu sempre quero te lembrar que você pode mudar isso. Bom, depois nós temos a fase da socialização. Nessa fase aqui, que vai dos seus 15 até os seus 20 anos, a família não é tão referência mais. O que importa mesmo são os amigos. Então, nessa fase de construção da autoestima, é o convívio social, é você se provar para os seus amigos, é você mostrar que você pode fazer parte do grupo. O que as pessoas diziam para você aqui nessa fase, dos seus 15 aos 20 anos? O que foi que aconteceu com a sua autoestima? O que as pessoas falavam a seu respeito? Que você não ia ser ninguém, que você só ia dar trabalho, que você nunca ia entrar numa faculdade, você ia ser sempre a perdida lá da história. O que é que diziam aqui? Então é nessa hora que você começa a expandir limites, começa a ampliar o seu meio de relacionamento e aí você vai provando que você é capaz ou não. Coisas que você aprendeu lá quando era criança. E muitas vezes no meio desse caminho você sofre mais uma decepção, mas aí é mais uma batida que vem na sua construção, na sua autoestima, ok? Depois disso, tá fazendo sentido? Espero que sim. Depois disso, nós temos a socialização profissional. E é nessa hora aqui que o bicho pega. Provavelmente a fase que você tá, que é dos 20 anos para cima. E isso vai até o final da nossa vida. É hora de nós testarmos as nossas competências, as nossas habilidades, se a gente consegue ser independente financeiramente ou não. É nessa hora que a sociedade começa a nos cobrar. Ué, mas você não falou que você é boa? Você não trabalha com papelaria personalizada? Por que você ainda não está ganhando dinheiro? Tô vendo a fulana de tal, ela é milionária com isso. E aí a gente começa a perguntar, será que eu sou capaz mesmo? E aqui, muitas vezes, nós começamos a reviver aquelas crenças da primeira infância, dizendo assim, quando sua mãe fala, você não vai ser ninguém, boba, você não vai dar certo, você nasceu para lavar louça, é isso que você veio fazer no mundo. E aí você passa a pensar, será que minha mãe tinha razão? Muitas pessoas conseguem romper essas barreiras, outras rompem, mas entram no excesso, começa até a perder o gosto pela vida de tanto que trabalha, e isso também é uma fragilidade na autoestima. Talvez, enquanto eu falava, você foi se lembrando de episódios antigos ou até recentes que fizeram você perceber o que formou essa baixa autoestima. Os perigos disso no dia a dia é você deixar de viver uma vida extraordinária. São doenças como depressão, obesidade, anorexia, dependência financeira e, principalmente, muitas pessoas deixam de viver os sonhos porque não acreditam em si mesmas. A baixa autoconfiança também. Eu me lembro de uma cliente que fez uma imersão comigo e ela não cantava na frente de ninguém, porque quando ela cantou uma vez na igreja, riram dela e disseram que ela não era boa. E aí o que ela fez? Parou de cantar. E nesse dia, nessa imersão, ela contou isso e no dia seguinte ela estava cantando para nós. E hoje ela grava os vídeos, posta nas redes sociais. É muito bonito vê-la se superando e dando presente para o mundo que é a voz dela. Preciosa, é muito importante que você se apaixone pela sua existência, pela sua história, pelas suas habilidades. É para você viver uma história de amor com você mesma. Em qual fase da formação da autoestima você se encontra ainda? Onde é que você ainda está presa? O que foi que te disseram? O que foi que você viu? Qual foi o ambiente que você cresceu?
É possível mudar. Talvez a sua mãe dizia que você era feia, que você nunca seria ninguém. Talvez o seu pai dizia que você é mulher, mulher é feita para ficar em casa, não é feita para ter sucesso, não é feita para ganhar dinheiro. Ou de repente, até algum professor na escola dizia que você era burra e que você nunca ia conseguir aprender nada. Pode ser que você tenha sentido cheiro de algum lugar, pode ser que você tenha sentido na pele algum toque, pode ser até que você tenha ouvido de uma forma muito clara a pessoa falando aquela frase que te machucava. A boa parte, minha preciosa, é que você não precisa mais viver isso. Na próxima aula eu vou contar para você o que foi que eu fiz para superar essas barreiras e para despertar minha autoestima e viver o melhor de mim. Bom, para finalizar essa aula, eu quero deixar um desafio para você, um só. Eu quero que você pegue papel e caneta e se permita escrever durante 3 minutos as suas conquistas, a beleza da sua vida. O que foi que você já conseguiu conquistar até aqui? Eu quero saber desse resultado, hein? Eu estou esperando a sua lista. E aqui embaixo você vai conseguir baixar também o PDF, que é o resumo da aula de hoje, também a ferramenta que você vai precisar praticar para que a gente consiga continuar o seu workshop. E aí, fez sentido para você? A gente se vê na próxima aula.